Muito bem, vamos falar sobre os 5 tipos de procrastinadores, descobrir qual que é o seu tipo, e eu vou te ensinar como que você combate cada um desses tipos de procrastinação. Veja, todos nós procrastinamos, então a ideia aqui é que a gente tenha mais consciência para fazer melhores escolhas e com isso a gente conseguir ser mais produtivo sem sacrificar a vida, sem se tornar refém da rotina, de um jeito equilibrado, de um jeito leve, de um jeito consciente, beleza? Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações para que esse canal cresça cada vez mais e que a gente continue postando cada vez mais vídeos aqui. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso vídeo. Muito bem. Quando a gente fala de procrastinação, o que é importante assim a gente entender? Que não tem como você eliminar a procrastinação, tá? Por quê? Porque a procrastinação é esse desejo, e eu vou tentar não entrar numa questão neurocientífica, mas é esse movimento que faz a gente não querer fazer as coisas na hora que a gente deveria fazer, por N motivos. Existem pelo menos 4 motivos aí pelos quais a gente procrastina, e eu não quero falar exatamente sobre quais os motivos que a gente procrastina, mas eu quero identificar que várias vezes todos nós ativamos um desses 5 tipos de procrastinação, ou um desses 5 tipos de procrastinadores. Então a minha ideia não é que você fale assim: "Olha, eu sou esse tipo e não sou mais nenhum outro". Eu acho que todos nós, em algum momento, a gente ativa um desses tipos, tá bom? Quais são os 6 ou esses 5 tipos e por que que cada um procrastina? O primeiro tipo de procrastinação, eu vou colocar aqui na tela, porque eu acho que é interessante a gente ir passando um por um, é o perfeccionista. Deixa eu fazer uma coisa aqui, espera aí. Deixa eu botar a canetinha um pouquinho menor, porque é o perfeccionista. O perfil perfeccionista de procrastinação, como o próprio nome diz, ele espera as condições ideais para poder agir. E esperar as condições ideais tem algumas causas. E eu já vou explicar quais são essas causas. A primeira delas é a seguinte: às vezes eu tenho medo de errar, ou tenho medo que me julguem por eu não ter feito tão perfeito. Às vezes tem uma questão de fora, às vezes tem uma questão de dentro, né? Mas normalmente está em relação ao medo. Medo de não ser perfeito, medo de não ser reconhecido, medo de não ser incrível, medo de que as coisas não saiam da melhor maneira possível. E claro que sempre dá para a gente melhorar aquilo que a gente faz. Mas a melhor forma da gente combater o perfil perfeccionista é a gente acreditar em uma coisa. É uma mudança de modelo mental, de fato. É acreditar que a versão 1 é melhor que versão nenhuma. Tá bom? Versão 1 é melhor que versão nenhuma. Não é o feito é melhor que perfeito, porque isso às vezes te estimula a ser mal feito, mas é o feito é melhor que não feito. Então, conforme a gente vai conseguindo fazer as coisas, a gente vai diminuindo um pouco esse perfil perfeccionista, tá bom? O segundo perfil, ele é perigoso, porque ele está conectado a um tipo de procrastinação, que é a procrastinação ligada ao vício dopaminérgico. Então, o segundo perfil é o perfil sobrecarregado. O que é o perfil sobrecarregado? É aquele perfil ocupado. É aquele perfil que tem tanta coisa para fazer, tem uma lista de atividades tão enorme durante todos os dias, que acaba não sabendo por onde começar. E aí paralisa. Esse perfil, às vezes, ele tem um problema também de lidar só com as situações que gosta. Ou é um perfil que lida com tarefas muito grandes. Então a gente pode pegar que é um perfil que tem tanta coisa gigante, tanta coisa complexa para realizar, que não consegue saber por onde começar. Então o grande trunfo para quem, por sobrecarga, acaba ficando paralisado, é dividir as atividades em microações. Eu sempre falo sobre isso e é interessante que você entenda e que você aprenda sobre isso em algum momento de uma maneira mais profunda. O Backlog Inteligente te ensina a fazer isso, o curso de Strava te ensina a fazer isso, tá bom? O terceiro perfil, que é o perfil de procrastinação, que é bem interessante, ele tem um pouco a ver com o perfeccionista, mas ele também tem a ver com um pouco de medo, que é o perfil do indeciso. O indeciso é aquela pessoa que não sabe é, por onde começar também, mas também tem uma questão de, às vezes, não ter prazo para as coisas. Porque, eu tenho um monte de coisa para realizar, eu não sei o que fazer primeiro e o que fazer depois, porque eu não tenho prazo para as coisas e por causa disso eu vou deixando para depois. Então, o grande segredo
para o perfil indeciso é colocar prazo para tudo. Quando você coloca prazo para tudo, as coisas funcionam de um jeito muito mais programático, ou de um jeito muito mais programado, inclusive, né? Então, o perfil indeciso é esse perfil 3. O perfil 4 é o perfil que normalmente acontece em atividades operacionais. Por quê? Se você não vir sentido para aquilo que você faz, provavelmente você vai falar, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, então vou deixar para depois. Então, esse perfil é o perfil desconectado. O perfil desconectado é aquele que não encontra sentido naquilo que faz. Então, te pedem uma coisa, ou você precisa realizar alguma atividade, você fala assim, cara, por que eu deveria fazer isso? Então, aqui é sempre encontrar o porquê das coisas. E não é o porquê extraordinário, nossa, eu preciso fazer porque isso aqui é maravilhoso. Não, às vezes é um pequeno sentido para aquilo que você faz que vai te fazer simplesmente falar assim, não, tudo bem, eu entendi, é um negócio simples, é um negócio besta, mas eu consigo entender o porquê que eu tenho que fazer isso. Então já é uma saída bem contundente para esse perfil desconectado. E o último perfil, não menos importante, é o perfil impulsivo. O que é o perfil impulsivo? É aquele mais tradicional da busca pelo prazer. Então, se o sobrecarregado ele tem um pouco a ver com o ocupado, o impulsivo tem muito a ver com só querer fazer coisas legais, só querer fazer coisas que gosta. Então é muito comum, às vezes você tem no seu dia uma lista de 10 atividades, e aí dessas 10 atividades você fala o seguinte, eu vou fazer essas aqui que são as mais legais, ou vou fazer essas aqui que são as mais fáceis. E vai deixando as atividades difíceis, vai deixando as atividades chatas para depois. O grande ponto é que as atividades que nos levam até os nossos objetivos, sejam pessoais ou profissionais, elas são atividades legais e atividades chatas, tem todo tipo de atividade. O grande problema é que as pessoas às vezes querem fazer só aquilo que as agrada. Isso tem muito a ver com o comportamento geracional, não das gerações novas, mas do mundo que nós estamos vivendo. O mundo onde tudo precisa ter bem-estar, um mundo onde tudo precisa ser legal. Inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam o livro Nação Dopamina. A pesquisa mostra muito como todos nós hoje estamos usando uma série de artifícios para não nos sacrificarmos, para não sentirmos dor, para não termos que pagar o preço de coisas que precisam de sacrifício, precisam de esforço. Então, não é porque eu falo que aqui a gente precisa buscar fazer menos, buscar fazer melhor, que a gente não vai se sacrificar, que a gente não vai ter esforço. Ao contrário, o ser humano ele precisa desse esforço, ele precisa desse sacrifício. E o ser humano ele precisa necessariamente fazer tarefas chatas e tarefas legais. Qual que é o grande ponto para você, aqui no impulsivo, começar a trabalhar de uma maneira mais produtiva, sem que a procrastinação te pegue? Você precisa criar um plano, nesse plano você precisa ter as datas, e nessas datas você precisa ressignificar aquilo que você acredita sobre fazer atividades, que não é só atividade legal. Eu posso falar uma coisa aqui? Eu acho que vai ser legal. Eu acho que resume-se a isso. Somos adultos. Adultos fazem coisas legais, adultos fazem coisas chatas também. Então não dá para ficar adorando a pílula, achando que tudo vai ser legal. Não, nem tudo vai ser legal. Eu quero que você entenda que a procrastinação é um caminho de resolução, é um caminho que você vai trilhando para conseguir combater, não é eliminar, é combater. Por quê? Porque quando você começa a identificar qual perfil é o seu, e nós temos vários, se você prestou atenção nos perfis, você vai ver, a gente tem vários perfis. Quando você começa a identificar, é 50% da solução, porque aí você consegue fazer alguma coisa em relação a isso. Qual que é o maior erro que eu vejo as pessoas tendo, assim? É sempre uma solução única para todos os perfis. A gente procrastina por vários motivos. Ou é por falta de sentido, ou é por complexidade, ou é por falta de prazo, ou é por vício dopaminérgico, né? Por essa coisa de querer fazer as coisas só legais. Agora, se a gente não identificar as causas da nossa procrastinação, a gente vai ficar só na força de vontade, sem uma razão pragmática para resolver os problemas que a gente precisa com a procrastinação. Direto isso acontece. Eu estou aqui, preciso montar uma palestra essa semana. E aí, antes de montar a palestra, eu preciso montar um plano da palestra para apresentar para o cliente, para provar com o cliente. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Eu queria só ir na palestra lá e falar, mas eu não posso. Por quê? Porque existe um compromisso com o cliente, existe um contrato a ser cumprido, existe um cronograma a ser cumprido. Então eu preciso fazer coisas que eu não gosto para obter coisas que eu gosto no futuro. Então eu vou lá e vou fazer o plano.
só que é uma coisa que naturalmente eu vou procrastinando. Então, se você começa a identificar cada perfil, e para cada perfil você começa a lidar com a causa e a solução, vai ficando mais fácil. Então, para a gente retomar aqui e trazer um pouco de como para você, né? Eu trouxe um pouco aqui atrás, mas deixa eu escrever aqui de um jeito mais até pragmático, o que, que você deve fazer com cada um, tá? Perfeccionista. Você precisa entender qual é a primeira versão mais aceitável. Não é a versão perfeita, é a primeira versão mais aceitável. Você vai começar a trabalhar dessa maneira. O perfil sobrecarregado, porque tem muitas atividades complexas, você vai fatiar as atividades. Como? Sempre que você olhar uma atividade muito complexa, pergunte-se o seguinte: qual é o primeiro passo? E depois qual o próximo passo? E depois qual o próximo passo? E depois qual o próximo passo? O perfil indeciso, você vai sempre trabalhar com prazo definido. Sempre, com tudo. Ah, mas as pessoas às vezes me pedem as coisas sem prazo. Coloca o prazo para as coisas. Coloque o prazo para as coisas. Tá bom? O perfil desconectado, você vai sempre perguntar: por que eu deveria fazer isso? Qual o sentido disso conectado ao maior? A algo maior. Pô, às vezes você tem que fazer alguma coisa para os seus filhos. Você fala, pô, por que eu estou fazendo isso? Lembra, está sempre conectado a algo maior. O parafuso, ele está conectado à venda do produto. Né? Então, sempre há algo maior. E o impulsivo é você não querer fazer o curto caminho longo. É que você busque o longo caminho curto. Eu já falei disso várias vezes. O longo caminho curto é o seguinte: você faz coisas mais difíceis no presente para que no futuro você tenha mais tranquilidade. Se for o inverso, curto caminho longo, o que que acontece? Eu faço coisas fáceis primeiro, que o impulsivo faz muito isso, para ter prazer, adio as coisas difíceis, logo no final ou no futuro eu vou ter problemas. Então, esse é o curto caminho longo. O que é importante dizer em relação a esses 5 tipos? Se você está sendo tentado ou tentada por mais tipos do que um, você precisa de mais tipos de solução. Não adianta só fazer uma coisa para acabar com a procrastinação. É por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Stênio, eu procrastino. O que eu devo fazer para parar de procrastinar? Eu falo, depende. Depende do tipo de procrastinação. Se procrastina por quê? Né? Qual que é o seu tipo? Então, identificar o seu tipo de procrastinação vai te ajudar a combater da maneira correta, gastando menos energia e tendo melhores resultados. A ideia é assim, tipo, é, a maioria das pessoas vai ter todos os tipos. Normal, para uma situação ou para outra. Eu, por exemplo, tenho perfeccionista quando eu vou dar um treinamento, quando eu vou dar uma palestra. Por quê? Porque é algo que eu gosto muito, porque é algo que eu faço bem, é algo que eu sou reconhecido. Então eu quero que saia perfeito, mas às vezes sair perfeito me impede de fazer o bom, me faz gastar mais tempo. Hoje, o sobrecarregado eu não vivo mais, porque eu já aprendi que tudo é fatiar atividades. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu estava até vendo minha lista de atividades. Eu comecei o dia, são 10h15 da manhã. Comecei o dia com 51 atividades no meu backlog inteligente. Agora são 10h15 e tem 14. Como é que pode fazer tanta atividade? Porque eu fatio todas as atividades, então eu dou tração nas atividades. Então, ter uma metodologia de gestão de projetos e tarefas para esse tipo de procrastinador que é o sobrecarregado ajuda demais. Para o procrastinador indeciso, é prazo para tudo. O backlog inteligente, quando você coloca uma tarefa, você coloca prazo para as coisas. Se você quer aprender a criar o seu backlog inteligente, clica aqui no link abaixo e acessa. O desconectado, buscar sempre o porquê das coisas, e o impulsivo é virar adulto, né? Porque às vezes eu perco um pouco a paciência, porque as pessoas falam, ah, mas isso aqui é muito chato de fazer. Eu sei, é chato. E tem tantas coisas chatas que nos levam para lugares que a gente gostaria de estar, e por não fazer as coisas chatas, a gente não consegue estar onde a gente quer, e aí a gente vai ficar reclamando. Tá bom? Então, eu não quero que esse vídeo seja uma lição de moral, quero que ele te ajude tecnicamente para você sair da procrastinação. Vamos fazer mais vídeos sobre procrastinação. O que eu te peço agora é para deixar o seu like
para se inscrever no canal e ativar as notificações, se esse vídeo fez sentido para você. Deixe o seu comentário, também é importante para eu saber se você está gostando, se você não está, que tipo de vídeo que você gostaria de ver, qual é o outro tema que você gostaria que eu passasse aqui. Vai ser um prazer poder criar conteúdo de valor para você conseguir ser mais produtivo, organizar a sua vida para ter tempo para tudo que importa para você. Beleza? Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo.